Nenhuma janela? O que será que você não está pronto para ver? Lembra? A cena que nós vamos observar agora já começa com uma frase perfeita do amigo espiritual do Chris. Ele se refere ao que ele não pode ver, ao que ele ainda não consegue ver. Apesar de toda a explicação anterior sobre a criação da realidade, sobre o pensamento criar a realidade, sobre ele alterar a realidade de acordo com o seu próprio pensamento, o que será que dessa parte ele ainda não conseguiu entender? Porque se ele fez o pássaro voar, mudar de cor, dentre outros fatos também, porém, quando ele andou sobre as águas, a crença dele ainda se manteve arraigada. E ele não conseguiu andar sobre as águas da mesma forma que ele fez o pássaro se movimentar e mudar de cor. Porque observem que o conceito é o mesmo. Foi explicado para ele, você pode fazer o que quiser. Então ele mudou a penagem do pássaro, fez o pássaro se movimentar, deu o voo rasante. Então tudo isso ele criou mentalmente essa realidade. Porém, quando ele teve que sustentar essa informação que ele já havia aprendido, em um momento de experiência ele não consegue fazer. O momento de experiência foi o andar na água. Ele trouxe a crença do mundo que andar sobre a água afunda. Então ele manteve essa ideia lá. E quando ele foi realizar o processo, ele afundou. Pense que é café e vai ser. Está bem. É café. Tinta, acrílico. Olha que fato interessante, né? Uma cena extremamente elucidativa, extremamente clara. Inclusive com base em tudo que nós já ouvimos. Pensa que é e vai ser. Foi o que o guia espiritual falou para ele. O que nós ouvimos? A realidade, não é isso? O pensamento cria a realidade. Porém, nós não conseguimos fazer isso. Nós sempre temos, às vezes, essa dificuldade em criar a realidade. E aqui a cena explica exatamente. Ele mudou a forma de explicação dele? Não mudou. O amigo espiritual continuou explicando, pensa que é café, que vai ser. Ou seja, a forma, o pensamento que vai o quê? Criar. Porém, mesmo ele com esse pensamento, dizendo para si mesmo é café, é café, é café, quando ele foi tomar era tinta. O que está faltando aí? O que será que, conforme foi dito na passagem anterior, a casa está sem janelas? O que será que ele não quer ver? O que será que ele não pode ver? Está exatamente aí o salto de consciência, mais um. Ou seja, não é somente o pensamento, tem que estar atrelado ao sentimento. Aí ele consegue manifestar aquilo. Caso contrário, fica só no nível informativo de conhecimento, ou seja, da informação. Você sabe que é, mas você não interioriza aquela causa. Então essa cena mostra exatamente isso, porque ele começa a aproximar a xícara da boca, é café, é café, é café. Apesar de estar pensando que é café, no nosso caso, apesar de estarmos tentando manifestar alguma coisa na nossa vida, seja um relacionamento ou um pouco mais de dinheiro na conta bancária, isso parece que não se manifesta, isso parece que não acontece, isso parece que não ocorre. Por quê? O nível de informação a nível de consciência, ele está ciente, ele já ouviu, ele já absorveu a informação. O pensamento é que cria. Porém, na hora de manifestar, isso não acontece. Então fica sempre parecendo que existe uma lacuna muito grande, não é isso? Entre a questão de você ter a informação, pensar, eu vou criar, e depois
isso automaticamente não acontecer, porque você realmente não sentiu aquilo, não interiorizou aquilo da forma como é para ser. Vamos entender agora o porquê que isso ocorre de uma forma bem explicativa através da cena. Por que é tão difícil? O quê? Sua mente é carne. Ela apodrece e desaparece. Você acha de verdade que você é só isso? Como se estivesse... Explicação dada. Explicação dada. Você acha que você realmente é só isso? O guia espiritual perguntando para ele. Ou seja, ele ainda está preso a uma crença antiga, de achando que é somente o corpo, de achando que é somente a matéria. E de que apesar da informação recebida de que ele pode criar a realidade, ele não consegue fazer. Porque ele está atrelado a uma crença antiga. E que ele não consegue se desfazer dessa crença. Ele não consegue limpar essa crença. E enquanto ele não limpar essa crença, ele não consegue manifestar a realidade na vida dele. A cena está explicando claramente como isso ocorre. Em sua casa agora? Você está na sua casa. Isso não significa que você é sua casa. A casa desmorona, você se levanta e sai andando. Mas parece que me reconstruí. Vê o seu corpo porque gosta de ver um. Nós vemos aquilo que escolhemos ver. Deixa eu te mostrar uma coisa. Vemos aquilo que escolhemos ver. A sequência da cena já vai ser uma interferência do amigo espiritual dele na própria realidade dele, como se fosse um auxílio, um empurrão, como se ele colocasse rodinhas laterais da bicicleta para que posteriormente ele conseguisse tomar o rumo por si só. É apenas um gatilho para que, consequentemente, ele conseguisse manter a realidade da forma que o próprio guia espiritual dele projetou. Vai aparecer agora ele criando a realidade. A cena explica isso. E anteriormente também, porque ele fala o seguinte: a casa desmorona, você levanta e sai andando. Ou seja, o corpo material cai e você levanta, continua a sua caminhada com um outro corpo, um corpo não material como esse que nós conhecemos, porém material o suficiente para que plasme uma realidade, tá, totalmente física para eles, mesmo estando no plano espiritual, tá, ok? A matéria continua existindo de uma outra forma, mas continua. E a facilidade da interação mente-matéria ela é muito mais fácil nesse plano. Agora a interferência do mentor dele, tá? Ele criava como tinta. Agora, não mais. É real? Cadê toda aquela tinta? Você não precisa mais dela. Esse é o seu mundo agora. O pensamento é real. Física é a ilusão. Que ironia, né? Mais uma cena maravilhosa. Foi o que eu falei. Foi quase o filme todo separado para que eu pudesse aqui explicar de uma forma breve e sucinta cada passagem. Como eu falei, não vou me aprofundar em determinados temas apresentados, apenas elucidar o que a cena traz como verdade. É só isso. Coloca essa informação e passa adiante. O aprofundamento
podemos estar fazendo numa outra oportunidade. Seguinte frase: o pensamento é real, física é ilusão. O que acontece? Obviamente, entendermos a física como a física newtoniana do mundo material, ela é real. Concorda comigo? Você consegue mandar um ônibus espacial da Terra até a Lua, ou colocar N equipamentos em órbita. Então ela funciona aqui, ela funciona, não é isso? Agora, se você der um salto quântico acima, se você aumentar o seu padrão vibratório, você consegue já entender um outro nível de informação, onde somente o pensamento é real, mas atrelado ao sentimento, que é desse jeito que funciona. Uma substituição, vamos dizer assim, de uma crença falsa por uma crença verdadeira. Vamos colocar dessa forma. E aí você, com base nessa nova crença que você interiorizou, através dessa informação que você recebeu, ela passa a se tornar real, ela passa a se manifestar na sua vida. Porque normalmente o que nós manifestamos é aquilo que é inconsciente em nós. Por que aquilo é inconsciente? Porque aquilo que é inconsciente normalmente fala mais alto. Apesar de não estarmos vendo, é aquilo que está falando mais alto. Porque é aquilo que está regendo a nossa vida. Não sei por que eu fiz isso, não sei por que eu fiz aquilo. Então, toda vez que uma frase dessa é mencionada por nós, é porque não estamos conscientes do que estamos fazendo. Ou seja, é o tempo todo o inconsciente falando através de nós. Em nenhum momento de insight, não sei por que fiz, não sei por que aconteceu, é quando acontece um fato desse. Quando a realidade cai, você vê que você não está com conhecimento de si, você não se autoconhece. É o inconsciente o tempo todo regendo a sua vida. Agora, o detalhe é, se esse inconsciente está baseado, ele está fundado em uma crença, é essa crença que vai reger a tua vida. E normalmente são crenças falsas, são essas crenças falsas que vão reger a tua vida e automaticamente vão fazer com que tudo dê errado. Apesar de você saber, vamos dizer assim, a maneira certa de se fazer, como foi apresentado por Cris. Ele fez o pássaro voar, ele sabia como fazer, mas na hora que ele teve que experienciar e colocar isso em prática, ele deixou a desejar, porque a crença falou mais alto. Então, o tempo todo, a crença gritando. Por que a crença grita? Porque ela quer aparecer para você. Ela quer se mostrar que é ela que está regendo a sua vida, mas você não está vendo isso. Então, ele complementa. Então, quando o guia espiritual dá esse empurrão, que, como vocês falam, se nós estamos juntos, o controle mental é duplo. Então, automaticamente, a realidade ela é co-criada. Então, eu e um amigo podemos co-criar uma realidade juntos. Eu mais um, mais dois, mais três. Enfim, não tem um número para que vá limitar, né, esse momento de ação. Isso pode ser de um até quantos quiserem colocar naquele mesmo ambiente, eles vão estar co-criando junto. Aqui o guia espiritual dele co-cria para ele e ele sustenta a realidade. Tá? Então, essa cena do café, ela é extremamente didática, porque ela explica exatamente isso. Ele vai levar o café à boca pensando que é café, porém, quando ele coloca na boca, não era café. Ele não sentiu que era café, então ele não co-criou realmente. Ficou claro isso? Vamos dar continuidade aqui. E onde fica Deus em tudo isso? Ele está lá em cima. Em algum lugar. Gritando para nós que nos ama, se perguntando por que não o ouvimos. E aí? É uma atrás da outra, né? Foi o que eu falei, uma atrás da outra realmente. Como vocês já sabem, estão mortos. É isso? Porém, como eu já disse também, a morte não existe. Automaticamente eles estão no outro plano vibratório, em uma outra dimensão. E nessa dimensão,
vamos chamar de plano astral, como eu venho fazendo, diferentemente do plano material, no próprio plano astral, o espírito está se questionando a respeito da localidade de Deus. Né? É muito interessante isso, porque aqui nós questionamos e falamos que Deus está no céu. Aí agora essa cena aqui, ela está claramente, didaticamente, explicando isso. Aí nós morremos, passamos para o plano astral. No plano astral, o que nós vamos buscar? Aonde está Deus em tudo isso? Está vendo que a crença permanece? Ou seja, ele não entendeu o conceito de Deus ainda. Então ele tem que entender o conceito de Deus tirando que a personificação. Porque enquanto eu der essa personificação à divindade, independentemente do plano astral que eu vá me encontrar, eu vou buscar essa personalidade da divindade. E a personalidade da divindade, você querer encontrar isso, isso não vai existir. Porque vai estar onde? No todo, no tudo. Então, onde você olhar, a divindade vai estar. Então, você tem que entender o que é o conceito de casualidade, de divindade, para você não buscar o quê? A personalidade da divindade. Tá ok? Não que uma personalidade da divindade possa se manifestar. Atente bem para o que eu estou falando. Hein? Não que uma personalidade da divindade possa se manifestar. Como Cristo disse, eu e o Pai somos um. É uma manifestação da divindade em carne perfeitamente. Tá? Mas vamos ter que começar a dar alguns saltos para entender certos conceitos. Porque senão a gente vai começar a embolar todo esse meio de campo. Então, voltando aqui. A cena explica o quê? Ele buscando a divindade, porém ele reconhece, não é isso? Que ela está no todo. Então isso é um espírito no plano, um espírito no plano astral buscando Deus. Por quê? Ainda não entendeu o conceito. E aí o amigo espiritual dele, né, faz uma leve brincadeira. Onde é que está Deus em tudo isso? Aí ele olha para cima e fala, está lá em cima. E aí, quando nós estávamos aqui vivos, nós olhávamos para cima e falávamos, Deus está lá em cima. Aí nós morremos, passamos para o plano astral. Aí a gente olha para cima e fala, Deus está lá em cima. Tá vendo? Está sempre jogando para além. Nunca traz para dentro. E sempre centelha em nós. Então, enquanto continuarmos exteriorizando a divindade, mais distante a divindade se torna de nós. É isso que a cena explica aqui agora. Vamos finalizar ela. Bebe o café. Tá faltando o leite. Uma bolsa da sorte.